a redação é o único tópico, né? Única matéria do Enem que você realmente não vai aprender 100% sozinho. Depende da sua dificuldade, você pode realmente precisar muito de uma ajuda em outra matéria. E vale a pena, às vezes, essa ajuda específica para destravar um bloqueio, uma dificuldade grande em alguma matéria. Mas a gente pode dizer que os outros assuntos do Enem, a gente consegue, de alguma forma ou de outra, estudar sozinho, vendo apenas videoaula, né, que é algo expositivo, acompanhando e, né, fazendo você mesmo os exercícios, procurando a correção dos exercícios. Eventualmente eu vou falar um pouco sobre isso também. Eu adotei também uma técnica de estudo para aprender essas outras matérias sozinho, né, matérias de exatas, por exemplo, que não é a minha área de mais afinidade, e que deu certo. É possível estudar essas matérias sozinho e ter um ótimo aproveitamento. Mas na redação, você precisa evoluir no seu texto e realmente, às vezes, é muito difícil fazer isso sem ter alguém corrigindo os seus erros e observando não só, né, os erros daquela redação, mas os padrões de erro que você está repetindo. Eu percebo isso também, principalmente com o avançar das semanas, né? Um padrão de alguns erros de cada pessoa. Por exemplo, tem pessoas que têm muita dificuldade com o uso de vírgula. Mesmo que não haja necessariamente um erro gramatical ligado à vírgula, você percebe que aquela pessoa não sabe usar muito bem a pontuação e as frases ficam meio pobres, devido à falta de uma boa pontuação, de um bom uso de vírgulas, principalmente. E aí, esse é um padrão que se repete, que eu costumo apontar, né? Talvez seja a hora de você revisar as regras sobre isso e né, realmente você conseguir corrigir aquilo das próximas vezes. O melhor jeito, na verdade, isso já é uma dica importante, o melhor jeito de você evoluir na linguagem, evoluir nos erros, nas suas dificuldades, é você lendo de forma constante uma linguagem formal, né, adequada do ponto de vista gramatical e se acostumar em ler daquela maneira, né? Então, se acostumar a ver as vírgulas sendo corretamente empregadas. É muito mais produtivo do que revisar regras gramaticais de como usa vírgula. Se você não sabe muita gramática, digamos assim, né, pode realmente ser muito pouco produtivo você procurar as regras gramaticais do uso da vírgula. Você não vai entender realmente como que aquilo se aplica na prática. E acho que assim, a maioria das pessoas não conhece a fundo, né, assim, o suficiente a gramática, assim, né, a estrutura gramatical para se beneficiar disso. Eu consigo dizer assim, algumas regras de vírgula, por exemplo, que são frequentemente negligenciadas. Por exemplo, usar vírgula entre sujeito e predicado na frase. Usar vírgula entre o sujeito e o verbo. Isso quase sempre é incorreto. Mas não adianta muito. Eu vi que não adiantava muito eu falar isso para as pessoas, porque elas não identificavam na hora da frase o que é o sujeito, o que é, né, o predicado. Né? Apagaram esse tipo de referência da mente. Ou então, vírgula antes de e é quando duas orações que você está somando através do e têm sujeitos diferentes. Quando elas têm o mesmo sujeito, aquelas duas orações aditivas separadas pelo e, você não coloca aquela vírgula antes do e. Né? Isso é uma das regras gramaticais, mas eu percebi que, assim, felizmente, não adianta muito pensar nesses termos. Então, e você não precisa perder muito tempo com isso, porque isso realmente, assim, felizmente não cai mais na prova, no Enem, por exemplo, matéria de gramática pura, assim. Então, como aprender a usar bem as vírgulas? Né? Lendo textos que têm um bom uso da linguagem, um bom uso das vírgulas. E aí você se acostuma a ver sempre a vírgula empregada em um contexto correto. Isso vale para qualquer outra questão gramatical, né? Como aprender, por exemplo, regência verbal. Um tipo de erro muito comum na redação é o uso inadequado das preposições. Por exemplo, uma que é sempre usada inadequadamente, o verbo visar.
visando a uma mudança profunda na sociedade brasileira. Esse visando, o visar, ele exige preposição a, visando a. Mas também, né, é muito chato decorar tabelas de regência de verbos em português. Então, você, né, se acostumando a ver aquela palavra sempre usada corretamente, ou seja, se acostumando a ler textos que têm esse padrão de linguagem, a tendência é você ir incorporando aquilo de forma mais natural. Aí, quando você vai escrever, você já sabe mais ou menos como usar aquela regra. Justamente com a minha correção de eu ir apontando frequentemente, se você continuar errando nas vírgulas ou na crase ou na regência, né, a tendência é você aprender com esse erro também. E aí, para isso, é necessário fazer redação. Uma das principais razões para praticar redação, isso ser imprescindível na sua preparação para a redação do Enem, é que você aprende com os seus erros. Quanto mais erros você cometer durante o seu preparo, mais erros você vai ser capaz de reconhecer na hora da prova, que você já conscientemente vai evitar, porque você já errou aquilo, então você não vai errar de novo. Principalmente se você errar várias vezes e conseguir realmente aprender com aqueles erros. Então, isso, né, mostra que é muito necessário você fazer pelo menos uma redação por semana. Vou começar a falar de algumas coisas também que, né, visam ajudar de uma forma geral aí você, na hora de escrever a redação, ter o seu trabalho mais simplificado. Através de realmente assim, uma esquematização do que você tem que fazer. Um dos aspectos que a gente tem que esquematizar no nosso texto é a estrutura dos parágrafos. Especialmente parágrafo de introdução, que é um parágrafo que tende a ser mais genérico e que ele geralmente parte de um contexto mais geral que é comum a muitos temas diferentes. Você já deve ter percebido, se você está fazendo, né, redação comigo há mais tempo, que você pode fazer um parágrafo de introdução muito parecido um com o outro a cada tema, somente com os temas que a gente fez até agora, né? Você já pode ter percebido que o seu parágrafo de introdução ele é uma variação de um mesmo padrão que se repete em muitos temas diferentes. E se você percebeu isso, parabéns, porque, de fato, né, a gente pode economizar muito tempo da nossa vida sabendo já um tipo de parágrafo de introdução padrão, o mais padrão possível, com, claro, né, o máximo de adequação a cada um dos temas em que você está fazendo, mas um parágrafo que é semelhante, que você vai escrever muitas vezes e que eu espero que você também não estacione e fique, né, repetindo aquele mesmo parágrafo por comodidade, sem se preocupar em aprimorar ele. É necessário a cada semana em que você está reutilizando uma estrutura de texto, como a de um parágrafo de introdução, que você esteja procurando aprimorar essa estrutura, melhorando um detalhe ou outro, floreando um pouco mais aquela frase conclusiva ou a referência sociocultural que você está usando, mas faça isso, né? Realmente procure usar uma mesma estrutura de forma seguida para você conseguir aprimorar, para você conseguir tornar esse processo de escrita mais facilitado, mais automático, mais eficiente. Então, né, no tema de hoje, a gente também vai adotar essa mesma ideia que a gente vem seguindo de um parágrafo de introdução para falar sobre a questão da educação. Assim como a gente falou de outros direitos sociais, de outros direitos humanos fundamentais nos últimos temas, no tema da educação, a gente, né, vai mais uma vez usar essa referência, que ela é realmente muito útil para fazer a introdução.
provavelmente a gente vai fazer outras introduções também diferentes dessa que a gente está fazendo até agora, em outros temas. Vamos ter mais ferramentas disponíveis, né, até a hora da prova. Mas essa é uma ótima ferramenta ali, um parágrafo de introdução que você consegue fazer muitas vezes e que tem uma chance grande de você poder usar e ele ficar muito bom, se você tiver já praticado bastante, tiver aperfeiçoado ele. Falando do tema como um, né, direito humano fundamental, como um direito social, previsto na Constituição Brasileira de 1988, a Constituição Cidadã. E utilizando esse contexto para introduzir a discussão que aquele tema vai trazer de forma mais específica. E, então, né, se você ainda não está fazendo esse tipo de estrutura, procure praticar isso, né, tenta fazer dessa vez esse tema fazendo parágrafos que sejam parágrafos coringa, parágrafos que você pode, né, reaproveitar em outros momentos, ou que você pode adaptar de forma né, mais específica a um outro tema. Principalmente nesse tema. Eu passei o tema da educação pensando também em oferecer isso para vocês, um tipo de discussão que com certeza é muito útil em muitos temas diferentes. Você fazer uma boa redação sobre a educação é algo, claro, que tem um valor próprio, um valor em si mesmo, porque esse tema é muito importante, tem uma chance sempre grande de cair algo ligado à educação na redação do Enem. Então, você deve ser capaz de fazer esse tema. E porque qualquer parágrafo dele, os argumentos que você usa para falar da questão da educação no Brasil, as propostas de intervenção que você usa para falar também das mudanças que a educação precisa, são parágrafos que são muito importantes e que podem ser encaixados nos mais variados temas, com parte da problematização dos mais variados temas. Digamos que a falta de uma boa educação, a falta de uma educação para a formação de cidadãos, uma educação voltada para a construção da cidadania, que é o objetivo fundamental da educação, segundo Rousseau, segundo Paulo Freire. Essa é uma das causas de inúmeros, incontáveis problemas sociais do Brasil. Muito difícil pensar um tema de redação em que não seja pertinente fazer um parágrafo falando que a causa daquele problema é uma problemática ligada à falta de uma educação de qualidade ou à falta de uma educação voltada para a cidadania, já que a falta de um senso de cidadania, a falta da construção de um sentimento de cidadania é algo que entre os brasileiros está ligado a muitas outras consequências prejudiciais para a coletividade, que cada uma delas pode ser um tema de redação. Se você, por exemplo, se fosse um tema sobre a violência no Brasil, a violência que afeta a juventude no Brasil de forma desproporcional, será que não é pertinente saber fazer um parágrafo sobre isso? Dizendo de que forma, né, a falta de uma educação que construa valores cidadãos, valores humanistas, não cria uma sociedade com maior propensão à violência, aos conflitos sociais? Ou, para falar dos temas que a gente fez nas últimas vezes, a gente falou sobre a questão da água, da falta de consciência para preservar os recursos hídricos, ou da falta de uma consciência sobre a sustentabilidade, que leva a um problema como a falta de cuidado com os resíduos gerados pela sociedade de consumo, no caso do tema do lixo. Tudo isso tem como uma causa possível de ser examinada, de ser problematizada, a falta de uma educação que cria uma consciência diferente dessa, que é um problema, né, profundo do Brasil, da cultura brasileira. Ou seja, né, esses argumentos
são argumentos preciosos, então é uma redação que você tem que fazer com muita qualidade. E isso, né, no momento, faz com que seja importante você se dedicar ao máximo a esse tipo de tema. Não se preocupar, por exemplo, em fazer essa redação como se fosse um simulado. Se você quiser, em outro momento, inclusive escrever uma redação diferente da que você já escreveu sobre esse tema e fazê-la como um simulado, ou seja, você sentar, não pesquisar, né, usar só as ideias da sua cabeça e escrever. Eventualmente, esse exercício de redação, de fazer simulado, vai ser útil na sua preparação. Vai ter um momento disso, ainda não é esse momento, eu acredito. O momento é o de você pesquisar, absorver informação, absorver referências que ajudem você a fazer o melhor texto possível nesse tema. E aí, justamente, né, valorizar o repertório sociocultural que você conhece sobre o assunto, que é aplicável. Você, inclusive, parafrasear frases, análises que você tenha visto em textos que você pesquisou para fazer os seus parágrafos de argumentação. Mas, de qualquer forma, você fazer esse tema procurando escrever o melhor texto possível é algo que vai, então, contribuir para que lá na frente você tenha boas referências, você tenha bons parágrafos para usar em outro tema. E que, né, nos próximos temas você também, né, possivelmente, vai poder se beneficiar de usar uma referência, um argumento que você escreveu para essa redação de hoje. Então, vale muito a pena você estudar, se preparar para escrever esse texto. Faça ele com atenção, com dedicação. E aí, eu vou falar um pouco sobre a minha abordagem de uma forma bem inicial, né? As ideias mais iniciais, não menos importantes por isso, que esse tema sugere, estão ligadas à questão da educação como um direito. A gente pode começar a nossa introdução usando aquela referência clássica. Segundo a Constituição Brasileira de 1988, a Constituição Cidadã, prevê-se que o acesso à educação é um direito social fundamental que deve ser garantido a todos os cidadãos brasileiros. A gente também pode fazer essa referência pensando não só em citar a Constituição Brasileira, mas também a gente pode citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Esses são princípios norteadores importantes, que mais do que um direito social de responsabilidade do Estado brasileiro, como prevê a Constituição Brasileira de 88, a educação é um direito universal de todos os seres humanos, conforme previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, de 1948. O fato de ser um direito universal realmente é algo que coloca a educação em um patamar muito importante, né? Uma perspectiva, né, de que aquilo é realmente algo absolutamente fundamental. É um direito fundamental, pode-se dizer que a educação é um direito fundamental, é um direito universal que transcende o contexto sociocultural dos indivíduos. Né? Não depende da sua situação, dos seus costumes socioculturais, do seu estilo de vida, o direito a acessar uma educação de qualidade, uma educação formadora para a cidadania. Não existe nenhum pretexto cultural, por exemplo, ou econômico, que justifique a privação do acesso à educação por qualquer ser humano que seja em qualquer lugar. Isso é considerado uma grande anomalia, né? Não ter acesso a uma educação. Um exemplo disso, né, que eu estou pensando quando eu falo de não depender de um contexto sociocultural, a importância do acesso à educação, é o que aconteceu com a Malala Yousafzai, que em 2014 ganhou um prêmio Nobel da Paz aos 17 anos por defender a importância do acesso à educação pelas mulheres do seu contexto sociocultural, do seu país, do Paquistão. Independente do contexto
cultural, das tradições de um povo, como, por exemplo, né, dentro de uma sociedade fortemente patriarcal, que considera razoável privar as mulheres de uma formação educacional, de terem acesso à escola, no caso do Talibã, do Paquistão, que era justamente isso, né, a luta da Malala. Né, ela defendia que as crianças, né, as mulheres, tivessem como ir à escola, mesmo que houvesse uma proibição institucionalizada ali pelo governo do Talibã, da Sharia. Então, não depende das considerações socioculturais de grupos conservadores no poder a gente considerar o direito universal à educação. E ela, né, uma pessoa que teve a sua vida ameaçada, teve que fugir do seu país, viver exilada, porque ela defendia que as mulheres tivessem uma educação. Então, né, a luta dela evidencia que a educação é um direito universal, que transcende qualquer contexto, qualquer condicionamento sociocultural. O que mostra a importância do acesso a esse bem. Dizer que algo é um direito social, aliás, que algo é um direito humano, também pode aparecer como o acesso a um bem incompressível. A educação é um bem incompressível, né? É algo que realmente ninguém pode ser privado. É algo de que ninguém pode ser privado em absolutamente nenhum contexto. Não são apenas aqueles bens materiais mais necessários à sobrevivência que são considerados bens incompressíveis. Água, alimento, vestimenta são bens incompressíveis porque a gente precisa absolutamente daquilo para a nossa sobrevivência. A educação não é indispensável à sobrevivência, mas ela é indispensável à construção da dignidade humana. Então, ela é considerada um bem incompressível, assim como os direitos humanos. Então, essa abordagem ela permite introduzir o assunto dentro de um parágrafo de introdução e, eventualmente, problematizar essa referência que a gente está fazendo, porque a gente sabe que, apesar de ser um bem absolutamente incompressível o acesso à educação, apesar de ser algo que o Estado deve garantir, segundo a Constituição brasileira, sabe-se que, na prática, uma série de circunstâncias fazem com que uma boa parte dos brasileiros não tenha acesso a uma educação de qualidade. Não tenha o seu direito à educação respeitado, assegurado. Portanto, são necessárias mudanças nesse cenário para que essa realidade seja modificada. São necessárias mudanças para que o direito fundamental de uma formação educacional seja assegurado para todos os cidadãos na prática, com igualdade. Pronto, esse raciocínio que a gente fez é um tipo de parágrafo de introdução. É exatamente o raciocínio de um parágrafo de introdução. Bem básico ainda, nesse momento. Né? A forma como eu problematizei e concluí é uma forma básica. Mas o seu parágrafo de introdução é uma variação disso. Na hora de problematizar, talvez você vá um pouquinho mais longe nesse parágrafo do que eu fui agora. Por exemplo, já resumindo nesse momento da problematização, porém, sabe-se que o acesso à educação, apesar de ser um bem fundamental previsto pela Constituição, pela Declaração dos Direitos Humanos, sabe-se que, na prática, ele não se encontra efetivamente assegurado para grande parte dos cidadãos brasileiros. Devido aí, né, já cabe, às vezes, dentro desse contexto da introdução, você já citar aqueles argumentos que você vai desenvolver no seu parágrafo, nos seus parágrafos de desenvolvimento. Isso é extremamente pertinente também, né? Uma forma de estruturar uma introdução. Já antecipar, nesse momento em que você está problematizando a questão de que nem todos têm acesso à educação, os tópicos que você vai abordar nos seus parágrafos de desenvolvimento. Muitas vezes, causas. Né? Então, devido a uma negligência do poder público brasileiro, devido a uma negligência do Estado brasileiro com as suas responsabilidades constitucionais. Isso é uma referência que a gente já pode colocar na introdução, já antecipando uma possível abordagem para o parágrafo de argumentação. Então, um dos argumentos que eu vou falar hoje rapidamente, né, sem querer me aprofundar muito dele, é essa questão
de que há uma negligência do poder governamental com o seu papel constitucional. Já que isso, inclusive, a gente pode dizer em praticamente todos os temas em que existem problemas sociais evidentes, nos temas de redação do Enem, a gente pode fazer um parágrafo criticando a negligência do Estado, com a gente criticar o fato de que o Estado não está cumprindo com seus deveres, né, com as suas responsabilidades previstas pela Constituição, o seu compromisso com a sociedade brasileira. Outros aspectos mais específicos, inclusive que a gente gostaria de trabalhar também nesse momento. Falar da questão do modelo educacional. Devido à ausência de um modelo educacional que se comprometa realmente em envolver os jovens num processo de formação para a cidadania. Se a educação não ajuda a construir a cidadania, ela não cumpre com o seu objetivo fundamental. Segundo o filósofo Rousseau, o primeiro filósofo que tratou da questão da educação de uma forma, né, a criar uma pedagogia, Rousseau, né, foi o primeiro pedagogo, digamos assim, o primeiro autor da história da filosofia que colocou realmente, né, de forma direta, um método pedagógico. Segundo Rousseau, o objetivo fundamental da educação é a formação para a cidadania. Então, o fato de não haver a formação para a cidadania, mesmo que seja possível que qualquer brasileiro entre na escola, faz com que realmente não haja uma garantia de fato de um direito à educação. Ainda que a escola esteja funcionando, que ela receba os jovens, ainda que haja um acesso formal à escola, na prática, sabe-se que essa educação que é oferecida ela não cumpre com o seu papel fundamental, que é, segundo Rousseau, o de formar cidadãos. Essa é uma outra maneira de abordar, de argumentar também, né? A gente sabe que aquilo se encontra presente na teoria, está previsto na lei. O acesso à educação está previsto na lei. Se uma criança não consegue uma vaga numa escola, é possível até que, né, a pessoa entre na justiça e a justiça obrigue a prefeitura ou quem for responsável por matricular e incorporar aquela criança à escola. Mas isso não faz com que a educação seja um direito de fato acessado, um direito de fato garantido. Então a gente ainda pode problematizar isso. E, portanto, né, a gente pode sempre colocar essa perspectiva de problematizar o papel do Estado, mesmo que assim, né, haja uma lei que fale sobre aquilo e que defenda que todos têm acesso. No caso da educação, a gente ainda assim pode dizer que na prática ele não se encontra garantido. É a realidade com os mais diferentes temas, os mais diferentes direitos sociais, mesmo que eles estejam presentes na legislação brasileira, eles se encontram distantes de uma efetivação na realidade da população. E por que a gente, né, sabe que a educação não é um direito garantido de fato? Aí, pensando em causas do problema, que é uma forma interessante, uma forma de trazer parágrafos de argumentação. Por que a educação não é um direito garantido de fato? Um dos parágrafos que eu vou começar a trabalhar, que servem a esse tipo de problematização, que vai gerar um parágrafo de argumentação genérico, coringa, porém muito interessante para você, diz respeito à falha do Estado em cumprir com seu papel. Sabemos que, apesar de a Constituição brasileira prever o acesso universal dos cidadãos à educação e que é responsabilidade do Estado lutar, oferecer uma educação para todos os cidadãos, na prática existe, né, uma indiferença do Estado com relação a esse dever, já que existe uma distância entre o Estado e os interesses da sociedade brasileira. Existe uma distância entre o Estado brasileiro e as necessidades, as demandas da população. Isso ocorre devido à existência no Brasil de um Estado patrimonialista. Segundo Raimundo Faoro, esse é um dos intérpretes do Brasil que a gente trabalha muito, que pode ser muito útil
na redação, você falar da visão do Raimundo Faoro sobre a existência de um Estado patrimonialista. Estado patrimonialista é aquele que se apropria de forma privada do Estado, do aparato do governo, e utiliza o Estado a favor dos interesses pessoais dos governantes, negligenciando os interesses, as demandas da população. A existência de um Estado patrimonialista no Brasil faz com que, né, todas as ações do Estado sejam voltadas para satisfazer demandas pessoais dos governantes, dos políticos, dos representantes políticos no poder, e não para atender os direitos da população. Então, a gente não pode dizer que isso, né, é uma das causas de que não haja uma educação de qualidade, o fato de que o Estado realmente não está preocupado em formular políticas públicas que garantam os direitos fundamentais da população, que estejam realmente a serviço dos interesses da população. No Brasil, o Estado não está a serviço dos interesses, das demandas da sociedade civil, mas sim a serviço dos interesses privados dos governantes. Em quantos temas a gente não pode falar isso? E aí, justamente, é uma forma de trazer já um repertório sociocultural. Se você não quiser, inclusive, né, você pode fazer não só um parágrafo inteiro sobre isso, mas um meio parágrafo falando dessa questão e complementar ela aprofundando o raciocínio ainda por cima. Devido à ausência dessa ação do Estado voltada aos interesses da sociedade civil, sabe-se que apenas uma minoria no Brasil tem acesso a uma educação minimamente útil para a sua vida. Aquela minoria que pode pagar por uma educação privada de melhor qualidade que a do Estado. Isso perpetua um contexto de grande desigualdade socioeconômica do Brasil, uma desigualdade de acesso aos direitos, uma desigualdade que faz com que realmente não esteja presente um dos pilares fundamentais da democracia, que é a igualdade, segundo Marilena Chaui, segundo filósofa, professora da USP, Marilena Chaui, que afirma que a democracia possui 3 pilares: a liberdade, a igualdade e a participação. A existência de um Estado patrimonialista, de um setor público que negligencia o seu papel constitucional, é a perpetuação de uma grande desigualdade, já que, né, uma parte significativa dos brasileiros permanece negligenciada pelos investimentos, pela falta de investimentos na educação, pela falta de valorização da educação. Então, eu estou tentando combinar 2 repertórios, né? Tentei falar sobre a existência de Estado patrimonialista no Brasil. Não vou me aprofundar muito sobre isso agora, falar muito do Raimundo Faoro, porque esse vai ser um tema de muitas redações ainda. Eu vou falar um pouco mais, dando mais detalhes sobre a obra do Raimundo Faoro e análise sobre o Estado patrimonialista. Mas, né, pensei que isso cabe, né? Com certeza. É uma maneira, por exemplo, de tornar mais elegante um argumento que muitas vezes é pertinente, mas apresentado de uma forma pobre, né? A gente pode dizer que a corrupção é uma causa profunda dos problemas brasileiros. Certamente a corrupção tem a ver com a falta de uma educação de qualidade, pois recursos que poderiam ir para a educação, que iriam para a educação, são desviados para favorecer justamente, né, de forma ilícita muitos governantes, e até mesmo porque, né, as atenções do Estado são desviadas para outros tipos de interesse, como o interesse mais imediatista das grandes empresas em, né, favorecer uma atuação do Estado exclusiva para os interesses dessa classe, né, de grandes empresários, grandes produtores rurais, em vez de uma atenção naquilo que garante um futuro para o país, que é a educação. E isso é a corrupção influenciando praticamente todos os problemas sociais. Ela está no modus operandi da democracia brasileira. Mas uma forma mais elegante de falar da corrupção, que na verdade provavelmente é um clichê, né? As redações com certeza falam muito sobre isso, com uma abordagem bem mais pobre, bem mais superficial. A gente não quer se confundir, a gente não vai falar sobre corrupção, a gente vai falar sobre a existência de um Estado patrimonialista, o que é uma formulação um pouco mais elegante da mesma problemática.
Mas esse é uma boa abordagem que você pode usar em muitos temas diferentes. Aí cabe também um primeiro parágrafo falando sobre isso. Agora, mais especificamente do que, né, essa abordagem mais genérica, eu gostaria de falar sobre uma questão, justamente, que eu acho que é muito pertinente nesse tema, que é a existência de um modelo de ensino que é obsoleto, defasado e que torna a realidade da escola distante da realidade do aluno, o que gera um grande desinteresse pela educação, pela escola, né, o que gera índices muito grandes de evasão escolar e, no mínimo, faz com que o aproveitamento dos estudos seja muito baixo por parte da maior parte dos jovens brasileiros. A gente sabe que o aproveitamento educacional dos jovens brasileiros é muito baixo, né? Isso é evidenciado em índices internacionais que avaliam a qualidade da educação. Sabe que a educação no Brasil é de uma qualidade muito baixa, que ela não prepara o jovem para realmente se apropriar dos conhecimentos que são trazidos pela escola, né, de ter uma alfabetização de fato. Permanece um altíssimo índice de analfabetismo funcional, ou seja, né, o analfabetismo funcional é um sintoma de que a educação ela cumpre apenas com uma mera formalidade, mas que ela não é efetivada na forma de um aprendizado de fato, que ela não se transforma em uma apropriação de um conhecimento capaz de interpretar a realidade, transformar a realidade. Ou seja, a gente, né, sabe que a educação brasileira ela não cumpre com um aspecto fundamental da educação, segundo Paulo Freire, que é o de formar indivíduos capazes de interpretar a realidade e de transformá-la. A gente está falando nesse momento de problematizações, né? A gente está tentando criar pares de argumentação que problematizam a situação. Então, fazendo críticas, fazendo aspectos negativos. Você, geralmente, nos pares de argumentação, ressalta aspectos negativos, aspectos problemáticos. Esse é um tipo de padrão de raciocínio também para você seguir. É bem provável que a sua redação tenha que ficar assim. Os parágrafos de argumentação são parágrafos fazendo uma crítica. São parágrafos de problematização. Argumentar na redação acaba sendo, quase sempre, uma forma de ressaltar problemáticas, aspectos negativos da realidade que você vai propor mudanças no parágrafo de conclusão. E aí eu estou sugerindo aspectos mais interessantes para você problematizar do que os que geralmente são colocados. Não adianta você gastar muito espaço da sua redação constatando que a educação no Brasil é pouco valorizada, que faltam investimentos do Estado nesse setor, que o trabalho dos professores é desvalorizado, que falta uma infraestrutura de qualidade nas escolas, principalmente as escolas públicas, que há dificuldades socioeconômicas dos jovens que levam eles a não conseguir acompanhar a escola. Não adianta descrever muito isso, gastar muito espaço com isso, porque isso é o que vai estar na maior parte das redações. Ideias constatadas de forma muito fácil, de forma muito óbvia. Não contribui muito para um texto excelente sobre o assunto. Você não precisa falar sobre tudo isso. Você pode pressupor o conhecimento sobre essa realidade através da precariedade da educação, a inexistência de uma educação de qualidade. Mas a gente vai gastar esse espaço citando referências, fazendo análises que trazem mais bagagem sociocultural. Por exemplo, né, fazer um argumento falando da problemática do Estado brasileiro constatado por Raimundo Faoro, ou, como eu estou falando agora, da existência de um modelo de ensino em que se gera uma grande distância entre a realidade do estudante e a da escola, o que afasta o jovem do seu próprio processo educacional e faz com que ele não tenha efetivada uma aprendizagem escolar de fato. Segundo Paulo Freire, o principal pedagogo brasileiro, essa falta de adequação entre o interesse do estudante e a escola, ela está ligada a um modelo de ensino em que o estudante não participa de fato do seu próprio processo de formação. Segundo Paulo Freire, o modelo de ensino vigente no Brasil
É um modelo em que o estudante é colocado em um papel muito passivo. Ele é submetido a uma posição de se tornar um mero reprodutor de informações. Já que, dentro dessa escola, mesmo que os conteúdos sejam pertinentes à realidade, a postura do estudante acaba alienando ele de uma verdadeira educação, de uma verdadeira formação, ao ser um mero receptor de informações. Alguém que deve reproduzir as informações que são transmitidas pelo método de ensino e, de forma passiva, reproduzir, perpetuar aqueles valores, aquela concepção sobre o mundo que é transmitida através da educação. O que impede que esse indivíduo seja alguém capaz de interpretar a sua realidade e de transformá-la. Isso é inegável, né? Que o indivíduo que se forma dentro do contexto educacional brasileiro, ele é um indivíduo incapaz de interpretar a sua realidade e de transformá-la. Tal qual a gente poderia dizer, né, faz parte de um processo de alienação social. Uma alienação social pode ser descrita dessa forma: uma incapacidade de interpretar a sua realidade e transformá-la. Isso é uma consequência evidente do processo educacional brasileiro. E a gente, né, deve isso à existência desse modelo de ensino, se você quiser ir mais longe, né, que foi chamado de uma educação bancária pelo Paulo Freire. Uma educação que o estudante é um mero receptor de depósitos de conhecimento por um professor. No entanto, né, este modelo é totalmente inadequado a uma necessidade imprescindível da educação, que é a necessidade de formar cidadãos. Uma educação deve cumprir o objetivo de formar indivíduos cidadãos, formar pessoas conscientes da cidadania. E isso só é possível através de uma mudança neste modelo educacional, da qual falaremos na proposta de intervenção. Por isso que uma das propostas de intervenção que eu tenho para propor para vocês no meu curso tem a ver com uma mudança no modelo educacional. Porque eu faço essa análise, eu acho que ela se encaixa em muitos contextos diferentes. Ela, né, pode ser citada de uma forma interessante, de uma forma inteligente, em mais variados temas que a gente pode imaginar. É pertinente falar sobre uma mudança educacional, porque é pertinente falar de uma mudança de valores, porque é pertinente falar de uma mudança de postura dos cidadãos perante o meio social. Formar cidadãos é sinônimo de formar pessoas conscientes da sua participação em uma coletividade. Formar indivíduos com um senso mais coletivista, uma atitude, uma consciência mais coletivista, no lugar de uma atitude individualista. Aliás, né, atitude individualista típica de uma modernidade líquida, típica da sociedade contemporânea, tal qual foi descrita por Zygmunt Bauman em Modernidade Líquida. Não é para citar, reforçar mais esse repertório. Em quantos temas a gente não pode falar sobre isso? Que na atual sociedade de consumo substituiu-se a perspectiva coletivista por uma perspectiva muito mais individualista. A chave para entender grande parte dos processos sociais contemporâneos está em reconhecer nos cidadãos, nos indivíduos, aliás, uma atitude excessivamente individualista e uma indiferença à coletividade, a uma participação, né, dentro de um contexto social. E aí, né, a gente pode relacionar isso com a educação. Claro que é difícil dizer que a educação é a única culpada por isso, seria absurdo falar isso, né? A educação luta contra isso de alguma forma né, bastante ineficiente, né? Uma tarefa de Sísifo da educação lutar contra o individualismo contemporâneo. Mas, né, como, né, seria de outra forma? A gente precisa que a educação, que a escola cumpra esse papel de adotar, de formar indivíduos com uma consciência mais coletiva, de ser um contrapeso à individualidade contemporânea. Segundo Rousseau, que eu estava falando mais cedo, a educação ela tem o objetivo de levar o indivíduo do estado de natureza para o estado civil,
Vocês devem lembrar desses conceitos do Rousseau, né? O estado de natureza, aquele contexto em que o ser humano estava mais integrado à natureza, portanto, mais propenso a seguir a sua natureza, as suas pulsões, os seus impulsos, mesmo que contrários à coletividade, e, né, versus o indivíduo que já entrou no estado civil, aquele estado em que, né, ele está sujeito às leis, em que ele está consciente da sua integração em uma coletividade, o estado de cidadania. Essa passagem, que para o Rousseau é traumática, ela ocorre também não só na história, que é o que a gente conhece, né? A passagem do estado de natureza para o estado civil, tal qual ela se deu na história. É a hipótese do Rousseau. Mas dentro da vida do indivíduo, o indivíduo, através da educação, sai daquele ambiente mais familiar, aquele ambiente em que ele se encontra mais próximo da sua natureza, e ele é educado para viver em sociedade, para viver de forma coletiva, em um estado civil, ou seja, obedecendo a normas, preceitos sociais, as leis, e, portanto, né, aprende a ser um cidadão. Essa é a visão do Rousseau sobre a educação. E, né, aproveitando para revisar esse autor que, né, é muito importante da filosofia, né, você conhecer um pouco mais sobre Rousseau, vale a pena ler sobre isso. Mas, né, a gente estava também falando do Paulo Freire, que, inspirado por todos esses pensadores da educação, chegou à ideia de que, né, o principal papel da educação, que não está sendo cumprido devido a esse modelo educacional, é de formar cidadãos. Portanto, é imprescindível, e aí esse é um repertório que eu frequentemente cito nas propostas de intervenção, que, né, haja uma mudança no modelo educacional para que a escola cumpra com o seu objetivo fundamental, segundo Paulo Freire, que é o de formar cidadãos, ou seja, indivíduos capazes de interpretar a sua realidade e de transformá-la. Isso é muito mais interessante de dizer do que citar que é preciso investir mais recursos em escolas, é preciso que o Estado melhore a infraestrutura das escolas públicas, é preciso que o professor seja mais valorizado através de melhores salários. Isso, não que não seja pertinente falar sobre essas mudanças, não que essas mudanças não sejam pertinentes, mas é bem mais pobre de falar uma proposta de intervenção assim do que uma que seja baseada, por exemplo, no Paulo Freire. Uma das consequências desse método de ensino que aliena o estudante do seu próprio aprendizado é o fato de que a escola, muitas vezes, acaba cumprindo uma função meramente disciplinar na população, na vida do indivíduo. Segundo Michel Foucault, pensador francês contemporâneo, as escolas são mais semelhantes às prisões, aos manicômios, hospitais psiquiátricos, do que a qualquer outra instituição social. Então, olha isso. Foucault comparava as escolas com as cadeias, com os manicômios, os hospícios. Porque, na medida em que são instituições que cumprem um papel meramente disciplinar na sociedade, elas fazem parte da perpetuação de uma sociedade disciplinar, da imposição de regras, da submissão dos indivíduos a um processo de padronização, a construção das normas sociais. São instituições normativas, instituições que fazem com que o indivíduo se submeta ao contexto coletivo de uma forma, muitas vezes, autoritária. Certamente, na escola pública, existe uma familiaridade ainda maior com essa, né, característica da educação brasileira de ser uma instituição que impõe uma disciplina mais do que educa, que acaba sendo análoga a uma prisão, a um processo de padronização dos indivíduos, de submissão dos indivíduos ao contexto normativo social. Então, ela não é uma educação para a liberdade. A educação brasileira, de maneira análoga a essa análise de Michel Foucault, é uma educação que priva o indivíduo, muitas vezes, de ter um papel mais ativo dentro da sua própria vida, né, através da conquista da liberdade
que o conhecimento pode trazer, através da abertura de possibilidades que um verdadeiro aprendizado pode trazer. Na verdade, a educação no Brasil ela é muito mais uma forma de submeter os indivíduos a um processo de disciplina social, sem que seja, de fato, uma educação verdadeiramente capaz de formar indivíduos capazes de interpretar a sua realidade, de transformá-la. Não é uma educação que permite a ação no seu ambiente social, a ação em sua própria vida. É o contrário do que a gente acredita quando a gente está fazendo o que estamos fazendo agora. Nós estamos estudando para o Enem porque nós acreditamos que o conhecimento pode transformar a nossa vida, que se você aprender a fazer redação, que se você aprender a matéria, o resto da matéria do Enem, você vai poder ser mais dono da sua vida, vai poder ser mais dona da sua vida, porque você vai conquistar, né, uma grande mudança de perspectivas passando no curso que você sonhou e, né, realizando o seu sonho de ter aquela profissão. Rousseau diz que a educação ela serve, né, hoje em dia, ele está falando do século XVIII, mas continua sendo igual, a educação serve para tudo, menos para ser útil para o próprio indivíduo que busca a educação. Ela serve para tudo, menos para transformar a sua realidade, menos para transformar o ambiente em que você vive, menos para aprender a viver de uma forma melhor. A educação serve para tudo, menos para ser útil para a sua própria vida. Essas são palavras do Rousseau e a gente está estudando para que não seja dessa forma, para que aquilo que você aprende na escola seja útil para você mesmo. E eu acredito que uma das melhores maneiras de fazer isso é fazendo com que a educação que você recebeu permita que você entre numa universidade pública e que você faça o curso que você sempre sonhou. Voltando um pouco para a proposta de intervenção, a gente pode falar um pouco mais sobre essa mudança educacional e eu sugiro para isso que você pesquise um pouco sobre o conceito de educação bancária, que é a crítica que Paulo Freire fez, mas principalmente com a proposta dele para isso, que é a escola cidadã. Eu passei um texto para vocês, nas recomendações de leitura, que fala um pouco sobre a visão do Paulo Freire, para que você use aquele texto para fazer um parágrafo de proposta de intervenção interessante, um parágrafo de conclusão interessante. Então, faça uma pesquisa sobre os detalhes desse modelo e usa essas informações para fazer um parágrafo de conclusão bacana. O outro texto eu falei, que eu passei, fala da visão do Foucault sobre isso. E queria acrescentar mais um também, para você citar nas propostas de intervenção, não só nesse tema, eu ainda vou usar várias vezes isso, mas uma outra visão muito interessante de outro pedagogo brasileiro, aliás, não só pedagogo, antropólogo, político, cientista político, Darcy Ribeiro. Ele tem uma proposta, acho que muito interessante para a mudança social da educação, que é a democratização do ensino à distância no Brasil. Darcy Ribeiro, de uma forma pioneira, nos anos 1960, considerava que a democratização da educação através de ferramentas de aprendizagem à distância poderia revolucionar a sociedade brasileira. Principalmente através da formação em massa de educadores para aquelas regiões em que o acesso à educação é mais difícil. Isso em 1960. Né? Ele criou o modelo da Universidade Aberta do Brasil. Uma educação à distância, utilizando os recursos tecnológicos disponíveis para que houvesse uma democratização. Essa é a melhor palavra aí para encaixar nisso. Uma democratização do acesso a uma formação educacional no Brasil, principalmente naquelas regiões em que ele é mais deficitário e mais urgente. Como não poderia ser o Brasil se aquelas regiões mais distantes dos grandes centros, né, o interior do Brasil, né, as regiões ribeirinhas da floresta amazônica, o interior do Nordeste brasileiro, as periferias brasileiras, também das grandes cidades, se esses locais tivessem uma maior quantidade de professores locais das comunidades engajados em ampliar o acesso a uma educação de qualidade em cada contexto.
o que poderia ser obtido através do acesso à educação à distância. E, na verdade, né, quando Darcy Ribeiro pensou essa proposta, educação à distância era mandar fita cassete pelo correio para chegar nos lugares distantes do Brasil e as pessoas aprenderem, né, fazer prova por carta. Imagina hoje com o aparato tecnológico que a gente não tem, porque, na verdade, ele nunca realizou esse sonho da Universidade Aberta do Brasil em vida. Talvez também fosse muito difícil com os recursos tecnológicos da época. Hoje em dia, essa perspectiva é mais viável do que nunca. E ela é uma necessidade, né? Então, pensa nisso, né? A educação à distância como uma ferramenta de democratização do acesso à educação no Brasil. Por exemplo, né, criando cursos de licenciatura à distância, com foco na formação de professores nos locais mais distantes dos grandes centros urbanos, com foco na formação de professores nos lugares onde, né, isso é mais deficitário. Mas também, né, para que, não só, né, para formação de professores, isso é algo até específico, é interessante para a proposta de intervenção ser mais específica também. Ter né, universidades públicas comprometidas com a sua função social através de um processo de democratização da formação de cidadãos, né, pela atuação dos professores. Mas também, né, não só, né, nessa questão do ensino superior, mas nos outros níveis de ensino também, no ensino médio, no ensino fundamental, ela poderia ser uma ferramenta, claro que complementar, nunca em substituição à existência do ensino, mas uma ferramenta complementar para que os estudantes tenham uma melhor formação. Com certeza, o modelo educacional do futuro, ele vai integrar ferramentas do ensino tecnológico, as ferramentas virtuais integradas na internet, com o processo de aprendizagem presencial. Os cidadãos do futuro vão ser formados com um contato íntimo com a realidade conectada. E isso é uma mudança, inclusive, de modelo educacional. Mas, mais especificamente, eu estou dizendo para cumprir aquela concepção do Darcy Ribeiro de que a educação poderia ser revolucionária para a realidade brasileira, né, através de uma maior integração com as tecnologias. A escola vai trazer para o jovem o uso pedagógico da tecnologia. Inclusive, né, essa é uma das questões que eu tenho que tratar no meu curso. Aprender a fazer um uso pedagógico dos recursos tecnológicos. Já que você está com o celular o dia inteiro na mão, que você consiga usar ele para melhorar o seu aprendizado, não atrapalhar o seu aprendizado. E aí, né, a escola, no futuro, vai ter que ser responsável por isso. Agora, nós somos pessoas, todos nós aqui, que não passamos por esse processo. Nós não aprendemos a fazer um uso pedagógico da tecnologia. Se aprendemos, foi por conta própria. Eu tive que aprender por conta própria. Estou aprendendo, né? Os seres humanos, como diz Paulo Freire, não educam ninguém. Aliás, segundo Paulo Freire, ninguém educa ninguém. Os seres humanos se educam entre si, uns com os outros, coletivamente. Eu estou me educando para usar as ferramentas pedagógicas através da internet. Eu estou me educando para usar a tecnologia a favor da educação, junto com vocês, né? E a gente faz isso, né? A gente está aprendendo nesse momento, mas, né, de qualquer forma, a escola, com certeza, deve participar mais desse processo, deve ajudar os jovens a fazer um uso pedagógico das tecnologias. Isso, né, não é uma discussão filosófica desinteressada agora. Isso é algo que você pode citar no seu parágrafo de conclusão. Tá bom? Pessoal, eu já falei demais, né? Passei um pouquinho, mas é isso. Façam esse tema com muito capricho, porque realmente ele é muito importante, tá? Né? Se eu não conseguir justificar isso para vocês, é uma pena, porque é absolutamente fundamental fazer uma ótima redação sobre o tema da educação. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado.